E aí, pessoal, tudo bom? Vocês vão acompanhar agora a correção do nosso primeiro simulado. Aquele que a gente conseguiu transmitir via TwitterCam e que agora também a gente vai estar aqui disponibilizando para que vocês possam, com tranquilidade, fazer as correções, verificar eventuais erros, me questionar, inclusive, claro, por que não, nas situações de correção, essa troca de ideias é tudo que a gente busca em toda e qualquer turma nossa e também, claro, nas nossas turmas de segunda etapa do exame de ordem. Eu gostaria de ponderar, entretanto, um detalhe que vocês vão observar na questão prática número 1, onde ali eu usei a súmula 486 do STJ. Eu estava com essa súmula na cabeça, na verdade eu estou com ela. Eu gostaria que vocês fizessem um acompanhamento dessa correção com um detalhe que eu vou falar com os senhores agora. Qual? A aplicação dessa súmula não se dá necessariamente nesse caso. No caso que vocês vão observar, mas fica aqui a dica, senhores, porque eu estou com essa súmula na cabeça porque ela é recente, mas já vem de jurisprudência antiga do STJ. Eu queria que vocês pensassem na Lei 8.009/90 e nas situações em que o cidadão, dono ou o casal, dono de um único imóvel dito residencial, loca esse imóvel para que, em razão dessa locação, tenha renda suficiente para a sua sobrevivência. Ou pega esse imóvel e ali instala um ponto comercial também com o objetivo de renda para a sobrevivência da entidade familiar. Senhores, essas são situações protegidas pelo STJ na sua jurisprudência há muito tempo. Então eu meio que dei um caminho transverso nessa questão número 1 para trabalhar com os senhores a súmula 486. Fiquem ligados, fiquem focados nesse conteúdo. O único imóvel residencial destinado à locação, e ali então essa renda ser destinada à manutenção da família, impenhorabilidade. Coloquei uma atividade comercial nesse meu imóvel residencial. Senhores, está sendo utilizado isso para a sobrevivência da família? Também aplicação da impenhorabilidade, beleza? Senhores, acompanhem aí agora, por favor, essa nossa correção do primeiro simulado. Até mais, um abraço. Pessoal que está assistindo a gente ao vivo aí, primeiro boa tarde, e estamos começando essa correção desse primeiro simulado que a gente disponibilizou para a OAB segunda etapa civil, essa prova aí que está chegando e que a gente está fazendo o possível com as nossas turmas presenciais, com as nossas turmas online, para oferecer o melhor que a gente pode, o melhor que a gente tem dentro do nosso prazo, dentro do nosso tempo, dentro da nossa correria de vida aí. Brigadão quem está presente com a gente aqui ao vivo, quem vai assistir gravado. É muito legal também, porque fica aqui o desejo, então, para quem está assistindo ou quem vai assistir gravado, de bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não é isso? Dependendo da situação. E corrigir ao vivo é muito legal, é muito bom. Quem ainda não baixou a prova, essa prova simulada que a gente montou, que montamos também com muito carinho, é só entrar no nosso blog da segunda etapa, OAB 2 etapa civil blogspot.com.br. De novo, OAB 2 etapa civil blogspot.com.br, que tem a íntegra desse primeiro simulado, que a gente vai estar aqui corrigindo, friso de novo, com muito carinho e com a seguinte percepção. Cara, quem está assistindo a gente aí, aos que já estão acostumados, inclusive comigo em sala de aula, sabe que a gente não é dono da verdade, longe disso. Então as questões montadas e as questões, e principalmente a peça processual, pode dar muita divergência de interpretação. E isso é usual, isso é comum para nós que mexemos com o direito processual civil, com o direito civil, esse questionário, esse questionamento, isso é muito usual, isso é muito comum. E a gente está acostumado a lidar com isso de uma forma muito tranquila. Então, por favor, qualquer divergência em relação ao que a gente aqui vai trabalhar, fiquem à vontade pelos meios convencionais do próprio blog, e-mail, os Facebooks que a gente mantém, fiquem à vontade para a gente poder aí estar trocando ideia e afinando. E aos alunos que fizeram presencial e que fizeram também isso online, boa sorte aí na correção. Vamos lá? Então vamos começar pela peça processual, senhores. E vou fazer a leitura do enunciado para a gente poder já ir trazendo algumas discussões. Peça prático processual. Você, como advogado, já iniciamos assim a leitura do simulado.
foi procurado em seu escritório pela senhora Cássia de Paula Barros, empregada doméstica, com residência em Recife, Pernambuco, que lhe narra os seguintes fatos. Recife é homenagem à galera aí que assiste a gente pelo espaço jurídico, beleza? Primeiro, teve uma filha na data de 25/3/1996, de nome Cássia Maria de Paula Barros, sem contudo ter registrado o nome do pai, que em determinado dia, quando a filha se dirigia para a escola, parada no ponto de ônibus perto de sua casa, foi vítima de um terrível acidente. O ônibus da empresa Autoviação Paraguai Limitada, conduzido pelo motorista João de Deus, apesar de trafegar na sua mão de direção e de respeitar os limites de velocidade, perdeu o freio, atropelando a sua filha, que veio a falecer imediatamente. Uma tragédia narrada como um início como uma base para a gente poder desenvolver a peça. Afirma mais que não recebeu da empresa ou do motorista nenhuma ajuda, arcando com todas as despesas de funeral, apresentando inclusive notas fiscais no valor de R$2.000, essas ditas despesas de funeral. Acrescente que as duas, mãe e filha, moravam em um barracão alugado, contribuindo a falecida, a filha, para a despesa doméstica com trabalho eventual, bico de faxina e de babá. Diante dos fatos acima, faça a peça processual para a busca de todos os direitos que a senhora Cássia, direitos dela, senhora Cássia de Paula Barros. Talvez vocês me venham de vez em quando cabeça baixa, porque eu vou estar buscando a lei, buscando eventualmente de novo o enunciado para a gente poder discutir. E quando a gente vai trabalhando com vocês, seja em prática real ou aqui no objetivo maior da prática simulada para o OAB segunda etapa, a gente sempre inicia o pensar, o idealizar da peça processual, começando como, senhores, os que estão aqui assistindo e que estão fazendo o curso presencial ou fazendo o curso online nosso, sempre se inicia, na verdade, pensando na pretensão, não é isso? Em qual serão ou qual serão os pedidos aqui. E nessa peça, nitidamente, senhores, eu acho que todo mundo vai concordar, nós temos pedido de dano material. Beleza? Com o primeiro pedido de dano material que solta aos olhos nessa nossa tentativa de correção, o auxílio funeral, o valor gasto por ela com o enterro da sua filha. Mas também está muito claro, muito nítido no enunciado, que também ela teria direito ao recebimento de uma, vamos dizer assim, pensão. Também ligada a uma figura de materialidade, sem dúvida nenhuma, porque a filha contribuía ou não, senhores, com os valores de manutenção do lar, contribuía, apesar de ser menor de idade. E é interessante porque esse caso eu montei a partir de uma vivência de um acórdão do STJ. E esse acórdão do STJ, até para quem não é aí da OAB segunda etapa, mas que está aqui também trocando uma ideia com a gente, em razão de uma atualização que sempre é possível, esse caso do STJ, o caso verídico que eu adaptei para a questão simulada, dizia que a pessoa que morreu, que a menina que morreu, tinha na verdade menos de 14 anos de idade, mas já contribuía com. Só que o réu apresentou uma defesa dizendo o seguinte: eu não tenho que pagar nenhum valor a título de pensão para a mãe, porque a filha não estava ainda em idade laboral. Senhores, aí o STJ, numa decisão muito legal, falou o seguinte: mesmo que ela ainda não tivesse completado 14 anos, prova nos autos existe de que ela contribuía para a manutenção da família, que o trabalho dela, de babá, ou seja qual for, era ali valor utilizado na família para sua manutenção. E essa decisão do STJ foi muito legal, só que para evitar polêmicas, discussões, já que no exame de ordem segunda etapa tenta criar um evitar disso, o que eu fiz, senhores? Mudei a data de nascimento, colocando ela com 16 anos, então ela tem direito a esse auxílio funeral, a essa pensão ali para uma contribuição do que ela recebia todo mês. E também, claro, dano moral pela morte do ente querido. Senhores, nós temos aqui essas pretensões que serão pretensões cumuladas no nosso pedido. Então eu vou te perguntar qual é o rito processual. O rito processual, senhores, pressupõe que a gente identifique o quê? Que todos esses valores pretendidos ali a título de indenização
são baseados em acidente de veículo de via terrestre. Não houve... Acidente de veículo não quer dizer apenas a colisão de dois, não. Ela estava parada no ponto do ônibus, o ônibus perdeu o freio e atropelou. Razão pela qual o rito processual, senhores, artigo 2752, letra D do Código de Processo Civil. E pode ser que toda vez eu me afaste um pouco da câmera, como é usual, inclusive, nas nossas aulas online, nas nossas aulas online, para deixar bem demonstrado a figura do quadro rito sumário, primeiro passo dado. Segundo passo, qual é o juízo competente para a gente pensar no endereçamento? O juízo competente é, por força do artigo 100, parágrafo único do Código de Processo Civil. Artigo 100, parágrafo único, me fala que os valores de indenização decorrente de acidente de veículo de via terrestre será o local em que aconteceu o fato ou o domicílio do autor. No caso, o que a gente tem estampado aqui é empregada doméstica com residência em Recife. E teria sido, inclusive, ali também que ocorreu justamente esse acidente, esse sinistro de veículo. Portanto, o excelentíssimo senhor, de uma das varas cíveis, não é isso? Da comarca de Recife. Quem assim fez, já estaria no exame de ordem, ganhando a pontuação correspondente a essa vivência, a essa figura do endereçamento. Preâmbulo, senhores. A autora, muito nítida, a mãe da falecida, não é isso? Foi procurada em seu escritório pela senhora Cássia de Paula Barros. E aqui você tem um elemento de qualificação dela, ser empregada doméstica. Os outros elementos, técnica de simulação, não é isso? Já que em prática simulada a gente não expõe dados, a gente não cria dados que não sejam dados pelo enunciado. Então nós temos a autora, senhora Cássia de Paula Barros, nominação da ação para composição do preâmbulo. Ação de indenização, Ival, é possível? Plenamente possível. Ação de indenização por danos materiais e danos morais? Plenamente possível. Minha menor preocupação aqui, nesse caso, na situação de correção, seria a nominação da ação. Aí, Ival, eu coloquei a ação sumária, dando ao dito, à dita ação, o nome do procedimento. Não acredito que vocês teriam problemas na correção. Então nós temos a ação de indenização, se quiser para ficar bonitinho, pelo rito sumário, não é isso? Identificando o artigo 2752 naquilo que a gente apresentou. Beleza, ótimo. Em face de réu, senhores, e essa questão eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras turmas, volta e meia ela sempre me deu problema em termos de legitimidade passiva. Porque em termos de legitimidade passiva nós temos quem? Nós temos a empresa de ônibus, não temos? Beleza? E temos também quem? O motorista, senhores. Podemos idealizar até mesmo uma responsabilidade objetiva da empresa? Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Quem estiver me acompanhando aí já vai buscando na Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, porque ele inclusive surgirá na fundamentação jurídica, na fundamentação legal, que a gente vai apresentar nessa peça processual. Então, senhores, empresa e motorista. Só que você tem que ter muita atenção na leitura do enunciado. Vamos ler o enunciado? Então vamos fazer a leitura do enunciado, senhores. Que em determinado dia, quando a filha se dirigia para a escola, parada no ponto de ônibus perto da sua casa, foi vítima de um terrível acidente. O ônibus da empresa Autoviação Paraguai, conduzido pelo motorista João de Deus, que seria o motorista, apesar de trafegar na sua mão de direção e de respeitar os limites de velocidade, o enunciado está me dizendo que o motorista não agiu culposamente. Se eu posso dar a esse ou a essa empresa, se eu posso aplicar eventualmente uma situação de responsabilidade objetiva,
Ao motorista, eu teria que conduzir a situação do enunciado para a responsabilidade subjetiva. E o enunciado foi muito claro aqui, dizendo para você o quê? Que o João de Deus, o motor, apesar de trafegar na sua mão de direção e de respeitar os limites de velocidade, senhores, o ônibus perdeu o freio. Se houve a perda do freio, eu te pergunto, foi por culpa do motorista? Aí, Val, e aí começa o IC em sala de aula, cara, que é muito legal em vocês que estão aí se preparando para civil. Aí, Val, ele tinha a obrigação de conferir se o freio estava funcionando. Senhores, isso não está no enunciado. No enunciado está explícito o quê? E é isso que a gente tem que pegar para fazer a prova na hora. No enunciado está explícito o quê? O motorista não agiu com nenhum elemento culposo. Está explícito no enunciado que ele, na verdade, motorista, respeitou todas as regras que são as regras da legislação de trânsito. Então, com toda a controvérsia que isso pode gerar, senhores, não há, na verdade, aplicabilidade para ele, motorista, do artigo 186 do Código Civil. Porque o artigo 186 do Código Civil, senhores, fala justamente a respeito de quê? Fala a respeito daquele que por ação ou omissão, negligência, imprudência, imperícia, não é isso? Causar dano comete ato ilícito. Com toda divergência, com todo não concordar que os senhores possam ter, plenamente válido isso. Para mim, essa demanda somente contra a empresa, já que não há elementos de caracterização da culpa. É que a galera tem a manha de quê? De, numa prática real, botar todo mundo e deixar o pau quebrar. Isso aqui não é prática real. Isso aqui é prática simulada. Prática simulada que tem como parâmetro, beleza, o que o enunciado está me apresentando. Então, senhores, na composição do preâmbulo, legitimado passivo, a empresa coloca a qualificação neste ato representado por, não temos o nome do representante, não é isso? Nome, 3 pontinhos, faz a qualificação sem maiores problemas. Então, endereçamento, estrutura do preâmbulo, a autora, nominação da ação, quem é o réu, sem esquecer de fazer sempre referência no preâmbulo ao artigo 39, inciso 1º. Por ser o advogado, não é isso? Procuração anexa, com o endereço profissional, artigo 39, inciso 1º do Código de Processo Civil, pode estar no espelho de correção. Pegamos? Maravilha. Senhores, endereçamento, preâmbulo, próximo passo, estruturação dos fatos. Todos eles aqui narrados, nenhuma preocupação quanto aos fatos. Quanto aos fundamentos jurídicos. Quanto aos fundamentos jurídicos, a primeira situação, você narrou o fato, perdeu o freio, mal conservação do veículo, perde o freio. Mas mesmo que não fosse mal conservação, por favor, vamos a ela novamente, apesar de eu já ter falado, Constituição da República, artigo 37, parágrafo 6º. Indo também ao Código Civil, artigo 927, parágrafo único. Eu vou pegar o Código Civil aqui, beleza? Não estou com ele laminado, até porque nós não estamos usando aquele sistema que a gente tem, não é isso? De ficar laminando, consequentemente, as situações dos dispositivos legais. Artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Artigo 927, caput, parágrafo único. Senhores, haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva, não é isso? Nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Ótimo, problema absolutamente nenhum. Parágrafo único do artigo 927. E a lei me fala, melhor dizendo, a Constituição, artigo 37, parágrafo 6º, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de situação dolosa ou culposa. Artigo 37, parágrafo 6º. Senhores, por favor, dá para trazer essa fundamentação? Autoviação Paraguai, transporte público. É uma empresa privada, mas na verdade ela estaria, consequentemente, prestando, não é isso? Um serviço de natureza pública. Plenamente possível essa linkagem. Parágrafo único do artigo 927 e 36, parágrafo 6º. Val, quando eu fiz o simulado, eu também lancei do Código Civil o artigo 186, que é, na verdade, da responsabilidade civil subjetiva. Não há no enunciado uma narrativa de má conservação. Pode, entretanto, ela ser presumida? Não vejo dificuldades. Me permitam, se você lançasse o 186, desde que também lançasse 927 caput, parágrafo único, mais o 37 da Constituição, no seu parágrafo 6º, não vejo nenhuma dificuldade, não vejo nenhuma perda de pontuação. Então, com essa fundamentação, senhores, o que a gente aqui estaria apresentando era justamente essa definição, não é isso? Da responsabilidade, da obrigação de reparar todos os danos, inclusive o gasto com funeral. E esse gasto com funeral tem previsão legal? Pega o Código Civil de novo aí para mim. E indo ao Código Civil, dê um pulinho, por favor, no Código Civil ali. Dê um pulinho para mim. Alguns podem estar perguntando. Val, teria como usar o artigo 932, item 3, antes de entrar no funeral, 932, item 3 do Código Civil, seria ele dispositivo usável? Vamos ler. 932 vai me dizer, são também responsáveis pela reparação civil. Item 3, o empregador ou comitente, não é isso? Por seus empregados, serviçais e prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão deles. Senhores, insisto de novo, não há aqui no enunciado nenhuma situação de culpa do cidadão dito motorista, mas tiraria ponto? Não acredito necessariamente em perda de ponto, porque a gente sabe que a ordem muitas vezes vem corrigindo como? Verificando se o artigo lançado, não é isso? No enunciado, né, no espelho de resposta, estaria ali na sua redação. Mas o funeral, vamos dar um pulinho, 948, Código Civil, 948 vai me dizer o seguinte: no caso de homicídio, inclusive o culposo, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, item 1, no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Está aqui, ó. Você também, nos seus fundamentos, iria afirmar que a parte tem direito ao recebimento do auxílio funeral dos gastos com funeral. Fundamento 948, item 1 do Código de Processo Civil. Fechamos, senhores? Beleza, funeral é esse aí. E também tem direito à reparabilidade moral. E esse direito à reparabilidade moral, nós temos inclusive na Constituição, então nos seus fundamentos, para que você afirmasse que a perda do ente querido, como acima narrado, causou a sua autora, causou aquele que é o autor, a Cássia, causou a ela, na verdade, até porque, vem cá, a perda de um filho, eu preciso narrar no enunciado da questão que essa perda do filho causou dor para a Cássia, que é a autora? Claro que não, velho. Há uma presunção, não é isso? Nítida presunção de que essa perda do ente querido, de um filho principalmente, geraria uma possibilidade de indenização por danos morais. E a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 10º, Constituição, artigo 5º, inciso 10º, me fala que é plenamente indenizável, não é isso? A figura do dano moral.
Senhores, esses artigos do Código Civil, a figura dos artigos da Constituição que a gente está aqui apresentando, seria o mínimo que você deveria apresentar nos seus fundamentos para pontuação correspondente. Se alguém tiver algum outro artigo que possa ser utilizado, se achar que poderia ser utilizado essa fundamentação, manda para a gente aí via Facebook, beleza? Via e-mail, via blog, para a gente poder continuar trocando essa ideia e aparar ali a sua resposta, o afinamento daquilo que você teria respondido. Mas, basicamente, isso é o que a gente encontraria nos fundamentos jurídicos. Ótimo. Pedidos? Ah, oi Val, peraí, tá faltando. Tá faltando o que? A justificativa da pensão. Claro que você vai narrar que em razão da morte da menina, a família deixou de receber ali os valores em razão dos ganhos que ela tinha com as suas atividades de babá, de auxílio doméstico em alguma residência. E há, na verdade, um valor a ser solicitado também. Então você vai dizer que ela, Cássia, também deixou de ganhar valores ou que teve ali uma diminuição do seu padrão de vida, entre aspas, vamos dizer dessa forma, porque a filha contribuir, não sei se padrão de vida seria a melhor linguagem utilizável nesse caso, mas você pode, com a sua sensibilidade, colocar que ela, criança morta, contribuía para as despesas do lar, auxiliando a mãe, consequentemente, nos seus gastos domésticos. Vivendo de barracão alugado, a coisa deve estar apertada para ela, sem dúvida nenhuma. Lance isso também na fundamentação, para que você possa, consequentemente, fazer o pedido. Há uma ideia aceita jurisprudencialmente, que toda vez que um cidadão fica privado de um ente querido, que contribuía para as despesas domésticas, o mínimo que ele ganharia é o equivalente a um salário mínimo. Então, para a família, o que seria destinado? Um percentual desse salário mínimo. Às vezes 1/3, às vezes 2/3 do salário mínimo. Só que como ela era menor, eu acho que o melhor caminho seria pedir ao juiz para arbitrar um valor. Até porque ali, sendo menor, talvez ela não, até em razão de estar estudando, não poderia ter a mesma carga de trabalho de um cidadão que já seria maior, que talvez não estivesse estudando. Então, nisso, senhores, reside uma coisa que você tem que ter muito no exame de ordem. O quê? Bom senso. Então, fundamenta, dizendo que ela perdeu ali em razão da morte o auxílio que ela tinha da filha para manutenção do lar, e que isso é também motivo de indenização dessa pensão em razão de. Para que agora, fundamentos jurídicos lançados, nessa proposta mínima que a gente está apresentando, você vai fazer os seus pedidos. E o pedido será do funeral, a condenação a pagar quanto, senhores? A quantia de R$2.000, devidamente acrescido de correção monetária e juros. Fez aí o pedido de funeral, ganhou o ponto correspondente. A pensão mensal a ser paga pela empresa ré, em razão dessa queda do valor aquisitivo da família, senhores. Da própria Cássia, enquanto autora, claro, para o juiz arbitrar. Ou pode ser, igual eu coloquei um valor, problema nenhum. Se você colocou um valor com bom senso, pode ficar tranquilo que você não perderia ponto. O que você teria que solicitar é, para a sua autora, essa pensão mensal, o percentual de salário mínimo, um valor específico, não é a minha preocupação. Porque se você solicitou, você ganharia pontuação correspondente e também o dano moral. Lembrando que o dano moral você solicita ao juiz que faça o devido arbitramento. Mas se eu não concordar se eu não concordar com o arbitramento do juiz na sentença, Ival, tranquilo, velho, você pode recorrer, beleza? Mesmo que o juiz julgue procedente ali,
condenando a um valor de indenização por dano moral, que você com esse valor não concorde, recorra. Então, tem pedido de dano moral, você fez os pedidos que seriam os pedidos possíveis de serem lançados, sem esquecer dos valores de sucumbência. A condenação ali às despesas e honorários. Valores de honorários a serem devidamente arbitrados pelo magistrado. Se você fez todos eles, ganhou a pontuação correspondente a todos, parabéns. O caminho da sua aprovação já está bem adiantado. Feitos os pedidos, agora nós vamos pensar nos requerimentos, não é isso? Dentro do nosso passo a passo aí de estruturação de técnica de petição inicial, como a gente tem feito com os senhores aí no nosso dia a dia, nos nossos cursos, insisto, presenciais aqui no DPC e online, através do pessoal do espaço jurídico. Vem cá. Primeiro requerimento que a gente tem que pensar, gratuidade. Está estampado, senhores, que é motivo de requerimento de gratuidade, claro. Primeiro, a empregada doméstica já é uma pessoa que teria uma renda não muito grande, ok? 2, perdeu uma filha. Filha que contribuía justamente com o quê? Que contribuía justamente com o rendimento dela ali por mês. Nitidamente a gratuidade aqui há de ser requerida. Tutela antecipada. Senhores, será que seria causa de tutela antecipada esse caso que nós apresentamos à discussão? Não está gritante, está de certa forma implícito. A morte tiraria dela o rendimento mensal que auxilia justamente em quê? Na manutenção do lar. É possível um requerimento de tutela antecipada nesse caso? Eu particularmente acho possível. Mas como não está explícito, a tendência é que o enunciado não te cobrasse, mas que você não perderia, o espelho de resposta não te cobrasse, mas que você não perderia pontos se fizesse o requerimento. Então, quem fez, beleza, parabéns. Quem não fez, do jeito que está esse enunciado, não seria justo uma perda de ponto. Por quê? Porque a tendência do exame, quando vem solicitando uma tutela antecipada, é ser muito explícito. Em razão da morte da filha que contribuía com o rendimento mensal para a manutenção da entidade familiar, passou a ter dificuldades, tendo inclusive arrumado os 2.000 para o funeral com parentes próximos. Aí ficaria muito mais evidenciado, não é isso? A figura da possível tutela antecipada como requerimento. Pronto, esses dois primeiros, se for o caso a tutela, o próximo, o requerimento de citação, senhores. Mas lembra, isso aqui é rito sumário. Então nós estamos citando justamente essa empresa para quê? Para comparecer à audiência de conciliação. E se lá obtida a conciliação que o juiz lavre corretamente, não é isso? O termo seja devidamente homologado por sentença, mas que seja advertida a empresa que não comparecendo a essa audiência, efeitos da revelia surgirão, e que comparecendo e não sendo consequentemente obtido o acordo, nela própria audiência, deverá consequentemente apresentar a sua defesa de forma escrita ou oral. Quem nos acompanha aí, senhores, nas turmas presenciais ou nas turmas online, nós já explicamos essa técnica, não é isso? Desse requerimento de citação ali, dentro da estrutura do rito sumário. É só seguir à risca o que a lei nos fala, a partir do artigo 277, 278 do Código de Processo Civil, já que é rito sumário. E também temos que pensar no requerimento de provas, beleza? E esse requerimento de provas, lembra, é rito sumário. Nós temos que apresentar o quê? O rol de testemunha, dentro da técnica de simulação. Aí, Val, mas não fala de testemunha e tal. Cara, acidente de veículo, cobraram de você? Sempre coloca testemunha, por favor, no seu requerimento de provas. O que não seria necessário aqui
seria rito sumário, quesitação de perícia. Não vejo necessidade nenhuma de uma situação pericial aqui. Testemunhas, 2 ou 3 ou 4, até porque os fatos a serem comprovados aqui é o acidente, mais do que evidenciado, mas também que a menina trabalhava, ajudava no sustento da família, não é isso? Para viabilizar, consequentemente, a situação de pedido ali dos valores que ela deixou de receber enquanto mãe, em razão do falecimento da filha. Então, requerimento de provas e valor da causa. Nesse caso, nós até temos os R$2.000, mas nós não temos necessariamente o valor da pensão, nem, claro, o valor do dano moral ali, não é isso? Então eu deixaria, nesse caso, os senhores muito à vontade para usar, inclusive, a técnica de simulação do valor da causa, aquela que nós já, inclusive, discutimos. Por quê? Porque eu não tenho todos os valores definidos. E ainda resta a figura do dano moral. Noival, eu botei só o valor de R$2.000, porque era o único valor preciso que tinha ali no enunciado. Não perderia ponto na correção. Então, quanto ao valor da causa aqui, bastante tranquilidade. Senhores, pegamos? Está aí estruturado passo a passo dessa petição inicial. Qualquer dúvida aos que estão acompanhando a correção, por favor, nossos meios de comunicação, vocês sabem disso, abertos para a gente poder sanar dúvida. Tranquilo? Maravilha. Senhores, está aí. Agora vamos enfrentar as questões dissertativas. Vamos lá. Primeira questão prática, primeira questão dissertativa aqui, ó. Banco Bem-vindo S.A. ajuizou ação de execução contra o senhor Sérgio Luiz Silva e sua mulher, em razão de contrato de mútuo não adimplido pelos devedores. O único bem dos devedores é um imóvel residencial, onde hoje não mais residem, eis que instalaram no local um pequeno restaurante, pequena empresa administrada pelos devedores de onde tiram o seu sustento, passando a residir em outro imóvel pagando aluguel. De posse desses dados, o MM, juiz de direito, determinou a penhora do imóvel, senhores, posto que não é mais utilizado como imóvel residencial do casal. Referida decisão do magistrado é correta? Fundamenta para mim aí, por favor. Senhores, a discussão nessa primeira questão é uma discussão antiga dentro da estrutura do STJ. Nós sabemos que a lei 8.009/90 garante à entidade familiar a impenhorabilidade do bem de família, não é isso? Do dito imóvel residencial. Só que várias situações surgiram no STJ assim que surgiu a lei 8.009/90. Uma delas, que sempre foi objeto de discussão, é a seguinte: o cidadão tem um único, ou o casal, no caso, tem um único imóvel residencial, só que deu esse imóvel em locação. A pergunta é: os valores recebidos a título de locação são por eles utilizados na sua sobrevivência ou no aluguel de um outro imóvel de menor valor, para que o saldo possa ser utilizado ali na manutenção da entidade familiar? Senhores, eu coloquei essa questão com um propósito: de trazer os senhores ao STJ, para trazer os senhores para a súmula 486 do STJ. Súmula essa publicada em 1/8/2012. Súmula 486 do STJ, publicada em 1/8/2012, que vai falar para a gente o seguinte, vou ler. É impenhorável, porque é uma decisão ou é uma discussão antiga no STJ, agora totalmente pacificada. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Senhores, de novo a data dessa súmula,
486. Vou ler de novo. É empenhorável o único imóvel residencial do devedor, que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia de sua família. Súmula publicada em 1/8/2012. E eu preciso, e isso foi proposital, que o seu código tenha essa súmula, ou que você saiba da existência dela, beleza? Por quê? Porque por ser uma súmula recente e ser uma matéria muito boa para a gente montar a questão, eu fiz propositadamente o lançamento dela, razão pela qual, senhores, a decisão do juiz não é correta. Explica para mim. Porque o imóvel residencial, apesar de impenhorável, não é utilizado pelo casal para sua moradia. Só que o STJ há muito já vem decidindo, e agora é matéria sumulada, que esse imóvel, como o valor locatício é utilizado para a sobrevivência da entidade familiar, não poderia ser objeto de penhora. É preservação da dignidade do ser humano que o STJ estampou nessa súmula. Marcamos? Confere no seu código se tem. Se não tiver, fica atento para a redação dela para mim. Lembrando que você não pode levar papel solto no exame de ordem. É só o seu código. Matamos? Então, a 1 bem tranquila. Questão 2. Vamos lá. Transitado em julgado acórdão, prolatado em processo de conhecimento, que reconheceu a obrigação da empresa Vai com Deus Limitada de indenizar a empresa Aprovação Limitada, face aos prejuízos ocasionados por um rompimento contratual, a empresa Aprovação Limitada procedeu à liquidação do julgado, sendo para tanto nomeado perito e indicados assistentes técnicos pelas partes. Beleza. Apresentado o laudo, este foi objeto de forte impugnação pela empresa Vai com Deus Limitada e seu respectivo assistente técnico. Face a constatação de erros graves de cálculos que elevaram a quantia apurada em mais de 100% do que efetivamente seria devido. Desconsiderando tal constatação, foi proferida a decisão nessa liquidação de sentença, acolhendo o laudo do perito com valores exorbitantes. Face à gravidade dos acontecimentos e receosa de ser obrigada a pagar quantia exorbitante, a empresa Vai com Deus Limitada lhe constitui como seu procurador, tendo ainda formulado os seguintes questionamentos: cabe ou não o recurso da citada decisão? Em caso positivo, qual seria o recurso? Mesmo interposto o recurso, poderia ou não ocorrer a execução do julgado? Senhores, nós temos uma sentença, beleza? Sentença ilíquida. Sentença que está sendo objeto de liquidação. Enquanto não se encerra a liquidação, eu não posso falar nem execução. Só que essa liquidação o bicho está pegando. Porque um credor está achando que tem direito a tanto, o devedor isso tudo de jeito nenhum. E, consequentemente, a dita perícia, erros graves que elevaram a quantia apurada em mais de 100% do que efetivamente seria devido. E isso foi objeto de forte impugnação pelo devedor. Só que o juiz deu uma decisão nessa liquidação, acolhendo esse laudo que teria, na visão do devedor, que é a sua, valores totalmente exorbitantes. Senhores, a primeira pergunta aqui feita qual é? Cabe ou não recurso da citada decisão? 475H, beleza? 475H do Código de Processo Civil nos fala justamente o quê? Dessa decisão que julga a liquidação, o recurso cabível é agravo de instrumento. Então, cabe e não apenas cabe o recurso próprio para essa decisão, 475H, agravo de instrumento, ok? Em caso positivo, qual seria o recurso? Estamos aqui matando. E a pergunta, a capiciosa, que é a última. Mesmo interposto o recurso, poderia ou não ocorrer a execução do julgado? Explique de forma fundamentada, mas
me dá a resposta você. Senhores, dessa decisão que julga a liquidação, o recurso é agravo de instrumento, não é isso? Pergunto, te questiono, esse recurso tem em regra efeito suspensivo? Senhores, eu vou baixar para pegar enquanto vocês pensam aqui, o pincel não, o apagador caiu, viu? Beleza? Pronto, desculpa o mau jeito, mas nós estamos assim mesmo. Vem cá, esse agravo de instrumento tem efeito suspensivo? Em regra não. Logo, apesar de questionada a matéria que seria o excesso, em regra, olha o capcioso da pergunta. Mesmo interposto o recurso, poderia ou não ocorrer a execução do julgado? Sim, porque o agravo de instrumento, em regra, não tem efeito suspensivo. Entretanto, por força do artigo 527, item 3 do Código de Processo Civil, estou respondendo, velho. Segundo o artigo 527, item 3 do Código de Processo Civil, é lícito, na verdade, o que, senhores? É lícito ao agravante requerer a concessão do efeito suspensivo, que, por força do artigo 558 do Código de Processo Civil, 558, fugiu a memória aqui, meu corte pertinho, é ele mesmo, beleza? Vamos lá, CPC, tá aqui, artigo 558 do Código de Processo Civil, e vão a ele mesmo. Eu sei, o relator poderá requerimento do agravante nos casos de conceder efeito suspensivo, não é isso? Artigo 558 fala, toda vez que puder causar um grave prejuízo, um grave dano, o juiz poderá conceder efeito suspensivo. Então, de novo, o capcioso da resposta, da pergunta, melhor dizendo. Mesmo interposto o recurso, poderia ou não ocorrer a execução do julgado? Sim, positivo operante. Porque, em regra, agravo de instrumento não tem efeito suspensivo. Mas você vai ter que continuar. Entretanto, poderia, a requerimento do agravante, presentes as condições do artigo 558 do Código de Processo Civil, ser concedido efeito suspensivo a esse agravo, paralisando talvez não todos os atos de execução, mas paralisando atos de execução que ultrapassem o valor controvertido. Porque certo é que se o laudo falou em 100, e eu acredito que nesse agravo o valor correto, essa é a discussão, seria apenas 50, o 50 seria valor devido, concorda? Então esse efeito suspensivo não seria um efeito suspensivo total. Ele atingiria parcialmente os atos da execução, para permitir atos de expropriação nela execução apenas sobre o valor incontroverso. Esse seria o melhor parâmetro de resposta, pelo menos na minha visão aqui, dessa questão número 2. Pegamos? Maravilha. Vamos para a terceira? Então vamos juntinhos para a terceira questão. Dúvidas? E Val, eu fiz isso aqui, cara, não fiz igual você está falando, não. Manda para gente. Legal? Questão número 3, muito tranquila também, mas são matérias que a gente tem que estar sempre vivenciando com os senhores. Mariana foi citada por correio para contestar uma ação de cobrança, promovida pela empresa Gouveia, em razão de eventuais não pagamentos de uma compra de uma TV. Mariana é domiciliada na comarca de Belo Horizonte. E a ação foi proposta na comarca de São Paulo. Foro eletivo, contrato de adesão e sede da empresa autora. Senhores, antes de eu entrar na questão, não se esqueçam do artigo 112, isso não é da resposta não, tá? Mas só para não esquecer, isso aqui é dica, velho. Não se esquecer do artigo 112, parágrafo único do Código de Processo Civil, que permitiria ao juiz, inclusive de ofício, fazer o controle da abusividade dessa cláusula de eleição de foro nesse contrato de adesão, ok? E o juiz poderia, de ofício, inclusive, declinar de competência, não é isso?
para o juízo do domicílio do réu, porque usando dessa cláusula nitidamente abusiva, a empresa propôs a demanda em São Paulo, redomiciliada em Belo Horizonte. 112, parágrafo único. É dica, porque a resposta não está ligada a ele. Questão. Procurado por Mariana como advogado, responda de forma fundamentada se existe possibilidade de discutir a competência do juízo e, se possível, qual seria a melhor forma processual para tanto. Procurado por Mariana como advogado, responda. Tem como a gente discutir a competência? Tem, porque essa cláusula é cláusula abusiva, porque está tirando, na verdade, dela o direito de ser demandada no seu domicílio enquanto ré, inclusive com elementos próprios do Código de Defesa do Consumidor. Problema nenhum. Ótimo. E, se possível, qual seria a melhor forma processual para tanto? Artigo 305, parágrafo único do Código de Processo Civil. Artigo 305, parágrafo único do Código de Processo Civil, que vai nos dizer que a exceção de incompetência, dita incompetência relativa, poderá ser protocolizada no juízo do domicílio do réu, com requerimento de remessa ao juízo que determinou a citação. A melhor forma não é ela sair daqui e ir em São Paulo para apresentar a exceção de incompetência. É apresentá-la aqui em Belo Horizonte. E qual a fundamentação para essa questão? É só essa? Claro. Senhores, simulado, que eu solicitei aos meninos presenciais que fizessem sala de aula com tempo reduzido. O pessoal que está aí também assistindo a gente no curso online. Toda dificuldade, não é isso? De estar fazendo. Então a gente, no primeiro simulado, dá uma aliviada. O fundamento é esse único aqui. Lembrando que apresentado ao protocolo, e o que a gente está aqui criando nesse parágrafo do artigo 305, é o chamado Protocolo Integrado Nacional, para essa peça de exceção de incompetência relativa. Apresentado, consequentemente, senhores, ao protocolo essa peça, suspensão do prazo, suspensão do processo, apresentada aqui em Belo Horizonte, até que o juiz de São Paulo julgue consequentemente. Razão pela qual, muito simples, poucas linhas a resposta. Procurado por Mariana como advogado, responda de forma fundamentada. Se existe a possibilidade de discutir a competência do juiz, sim, porque a cláusula é abusiva, CDC, beleza. E, se possível, qual seria a melhor forma processual? Essa é a resposta. Cravamos? Quarta e última. Vamos lá, nessa nossa correção de simulado, senhores. Quarta questão. A GHI é locatária do imóvel em que explora, há mais de 6 anos, a atividade de distribuição e comercialização de bebida. O contrato de locação foi entabulado inicialmente pelo prazo de 2 anos e prorrogado sucessivamente por iguais períodos, sempre por meio de instrumentos escritos. Ela explora há mais de 6 anos, contrato de locação, então eu tenho vários, não é isso? Contratos, na verdade eu tenho 3, 2, 4, 6. Prorrogados sucessivamente por iguais períodos, sempre por meio de contrato escrito. A locatária vem efetuando regularmente o pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação. Como o prazo do aditivo contratual atualmente em vigor expira em 7 meses a contar dessa data, a locatária procurou o locador para tratar da sua renovação. Contudo, o senhorio passou a exigir o pagamento de luvas. O que é luvas? Eu só renovo com vocês se você me der uma grana. Esse é o barato da luva, ok? Alega, para tanto, passou a exigir o senhorio o pagamento de luvas no valor equivalente a 3 aluguéis, como condição para a prorrogação do contrato. Alega, para tanto, que a cláusula contratual expressa nesse sentido, bem como que nas renovações anteriores, abrir a mão das luvas por mera liberalidade. A GHI Limitada questiona sobre a possibilidade de permanecer no imóvel, independentemente do pagamento de luvas,
Qual a sua orientação? Senhores, vamos juntos, por favor, ao Código de Processo Civil, melhor dizendo, vamos juntos à Lei 8.245, a Lei de Locação, não é isso? E o primeiro artigo que eu quero trazer para os senhores é o artigo 45 da Lei de Locação. Vamos lá? São nulas de pleno direito. Todo mundo pegou aí? Lei 8.245. Beleza? Artigo 45. Pegamos? Vamos lá. São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente lei, notadamente as que proíbam a prorrogação prevista no artigo 47, ou que afastem o direito à renovação na hipótese do artigo 51, ou que impõem obrigações pecuniárias para tanto, o contrato, cláusula nula de pleno direito, porque não poderia o contrato exigir obrigação pecuniária para direito à renovação do contrato. Então, o seu caminho redacional passa sempre pelo artigo 45 da Lei 8.245, da Lei de Locação. É nula de pleno direito essa cláusula que exigiria as ditas luvas. E aí você vai dizer que o seu cliente, beleza? No caso, a GHI, questiona sobre a possibilidade de permanecer? Claro que pode, porque estão preenchidas todas as condições do artigo 51 da Lei de Locação, que é que o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e por prazo determinado, o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos, que é o caso dos contratos escritos, seja de 5 anos. Então você vai mostrar isso aqui para mim, beleza? O direito assegurado e 45, 51 e também artigo 71, que vai dizer que a petição inicial da ação renovatória deverá trazer prova de. Senhores, você vai responder nessa questão que é sim assegurado ao direito, que é sim assegurado o direito do seu cliente da renovação da locação, porque preenchidos todos os requisitos e porque a cláusula que impõe o pagamento de luvas é nula de pleno direito por força do artigo 45 da Lei 8.245. Pegamos, senhores? Está aí uma resposta padronizada nesse nosso projeto de correção ao vivo, desse nosso primeiro simulado. Quaisquer dúvidas, contradições que os senhores tenham encontrado naquilo que a gente expôs, no que vocês escreveram aí, por favor, à vontade para nos questionar, beleza? Saibam o que a gente está fazendo, porra, pode ter certeza, velho. A galera que está online, a galera que está presencial com a gente em sala de aula, podem ter certeza que a gente está fazendo todo o esforço para a gente poder te oferecer o melhor. E, por favor, tudo aquilo que a gente pede em sala de aula, que a gente pede a vocês no online, que assistam, que vejam, que façam, para a gente é essencial, porque a gente está sempre preocupado com o melhor para você, que é a sua aprovação. Valeu? Senhores, até a próxima oportunidade, para a gente poder continuar debatendo situações de processo civil, nesse caso direcionado para a OAB segunda etapa. Bom resto de dia para os senhores aí e fiquem com Deus. Valeu.